Estimados amigos, estimados participantes en esta nueva sesión de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, es un gran honor y un placer teneros entre nosotros una vez más para participar en una de las sesiones que realizamos, ¿no?, para compartir con todos quienes forman parte de esta comunidad de la Cámara la realidad de Brasil, las oportunidades de negocio que existen en ese país, en todos sus estados. Sabéis que en el último año estuvimos haciendo varias sesiones para conocer la realidad de diversos estados y hoy el estado que nos ocupa es el de Sao Paulo. Nos ha parecido muy oportuno poder hacer una sesión sobre el estado de Sao Paulo debido a que en el mes de marzo, los días 14, 15 y 16 de marzo, estaremos allí en la ciudad de Sao Paulo con una delegación de empresas de Cataluña que van en misión comercial. Entonces, como tenemos en esta misión la colaboración tanto del gobierno de Sao Paulo como de Investe Sao Paulo, que es la agencia de promoción económica del estado de Sao Paulo, como de la FEComercio Sao Paulo, que es la principal patronal, ¿no?, también dentro del ámbito comercial, y diría que también en volumen, ¿no?, de todo el estado, son colaboradores, ¿no?, en la realización de las agendas, con lo cual también estamos muy agradecidos, ¿no?, a los miembros del gobierno que también participan hoy en esta sesión, como a los representantes de FEComercio y de Investe Sao Paulo que están ahí con nosotros. Antes de empezar, muy brevemente, voy a compartir el programa de esta sesión. Como podéis ver, seguidamente intervendrá Renato Barros, que es gerente de prospección de negocios de Investe Sao Paulo, que lo que hará será pues, darnos unas pinceladas, ¿no?, sobre cómo está el estado de Sao Paulo y cuáles serían algunas, ¿no?, de las principales oportunidades de negocio en este estado. Seguidamente participará Jean-Claude Silverfeld, que es director internacional en FEComercio Sao Paulo, ya viejo amigo también nuestro, porque pues, hemos tenido oportunidad también de hacer diversas colaboraciones, igual que con Renato, que también nos conocemos ya de hace bastantes años. Y finalmente yo, pues al final de la sesión, haré una breve síntesis, ¿no?, de cuál es el programa en Sao Paulo, de esa misión que hacemos en el mes de marzo. Y después pasaremos ya al turno de preguntas que podrán hacer todos los asistentes. Bien, entonces, sin más dilación, voy a pasar la palabra a Renato Barros, como decía, gerente de prospección de negocios de Investe Sao Paulo, quien en portugués nos hará una panorámica, ¿no?, de cuáles son esas oportunidades que ofrece el estado de Sao Paulo. Cuando quieras, Renato. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. Queria agradecer aí ao Francisco pela oportunidade de estar conversando com vocês, ao Jean-Claude, ao Andrei, todo mundo que está participando agora aqui do evento. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a Investe São Paulo, um pouco sobre a economia do Estado e rapidamente também sobre algumas oportunidades de investimento aqui. Bom, a Investe São Paulo, como o Francisco falou, é a agência de promoção de investimentos e exportação do governo do estado de São Paulo. Nós estamos aí, iniciamos a operação em 2010, então em agosto a gente completaremos 12 anos de operação. A agência foi criada com o objetivo de atrair e facilitar a instalação de empresas aqui no estado e dessa forma aumentar a geração de emprego. Nesses 12 anos de operação, nós já atraímos aqui para o estado de São Paulo 32 bilhões de dólares em investimento direto, geramos 200 mil empregos também diretos em cerca de 300 diferentes projetos de investimento. E aí, como em quase todas as áreas, os nossos serviços são gratuitos, e aí quando uma empresa está avaliando se instalar aqui no estado, sendo necessário, nós vamos encontrar o melhor local para ela se instalar aqui no estado, vamos auxiliá-la em todo o processo de licenciamento ambiental, se for necessário, né? A gente tem uma série aí, São Paulo tem uma legislação ambiental extremamente avançada,
Então, a gente auxilia as empresas nesse processo, de maneira que o processo corra com fluidez e não atrapalhe ou atrase o cronograma da empresa. Auxiliamos a empresa também na obtenção de todos os itens de infraestrutura necessários à operação, como energia elétrica, água, gás, tratamento de efluente, telecomunicação, também na interlocução com outras instituições do Estado, como as agências reguladoras de serviços e de transporte, concessionários de rodovia e tudo mais, de maneira que a empresa, de novo, não tenha nenhum problema de atraso de cronograma por conta desses itens. E uma coisa que é muito importante também, a gente faz uma verificação da existência de incentivos fiscais que a empresa possa utilizar. E, sendo o caso também, a gente auxilia a empresa na solicitação de incentivos fiscais junto ao governo do Estado, embora nós não podemos garantir que o benefício será concedido, isso é uma atribuição da Secretaria da Fazenda. Então, a gente começou assim em 2010, em 2015 a gente agregou as nossas atividades à promoção de exportação. Então, nessa área, nós fazemos a capacitação de empresas de pequeno, micro e médio porte. É um programa gratuito. Nós capacitaremos até o final do próximo ano, 2023, 1.200 empresas. E também, dentro da promoção de exportação, a gente realiza rodadas de negócios, né? Seja com as empresas que terminam aí de fazer a capacitação, né? Ou também de outros setores, né? Em 2020, a gente fez uma rodada de negócios com o nosso escritório de Dubai, na área de alimentos e bebidas, né? Também em 2015, nós começamos com uma área a fomentar o ecossistema de startups aqui do estado de São Paulo, né? Esse programa veio crescendo, veio tomando forma. Agora a gente mudou o nome, né? Agora a gente chama essa área de negócios do futuro. Então, a gente faz a promoção do ecossistema de inovação e a gente iniciou um programa de internacionalização de startups e também de atração de startups estrangeiras que queiram vir a operar aqui no estado de São Paulo. Eu não sei o quanto de conhecimento vocês têm dessa área aqui no estado de São Paulo, mas aqui no Brasil, e a grande maioria delas, ou se não a totalidade, está aqui no estado de São Paulo, nós temos aqui 25 startups que eles chamam de unicórnios, né? E aí, lembrando que o unicórnio é uma captação, o valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares, né? Então, aqui a gente tem um total de 25, e só no ano passado nós tivemos aí 11 novos unicórnios. Então, aí os mais, vamos dizer assim, conhecidos, e talvez o maior em valor de mercado seja o Nubank, que é uma fintech, né? Mas a gente tem um serviço do 99, que é da chinesa Didi, tem o iFood, então tem uma série de empresas, e uma também dos expoentes aí na área de startup aqui é o Rappi, né? O Rappi é uma startup colombiana que tem uma operação bastante grande no Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo, né? A partir de 2019, o governo do estado tomou a decisão de abrir escritórios internacionais. Então, em 2019, nós abrimos o primeiro escritório na China, o segundo foi em Dubai, temos o de Munique e o último que foi aberto no final do ano passado em Nova York, né? A função dos escritórios internacionais é auxiliar as empresas brasileiras a fazer negócio nesses locais e também auxiliar, apoiar as empresas estrangeiras que queiram vir fazer negócio no Brasil. Então, aí, obviamente, a gente tem um escritório em Munique, mas ele está apto a apoiar vocês também aí na Europa. Eu até combinei com o Francisco, o Fernando Nestler, que é o diretor do nosso escritório lá em Munique, vai entrar em contato com ele para conversar sobre os serviços
do escritório, né? Então, basicamente, também a função dele é atrair investimento, apoiar processos de internacionalização, fazer um relacionamento institucional, e os escritórios podem fazer uma série de serviços, por ter uma natureza jurídica um pouco diferente daqui da agência, eles podem fazer diversos serviços aí que a gente aqui na agência, aqui no Brasil, a gente não é possível fazer em função da nossa Constituição jurídica, né? Então é isso que a agência faz. Aí na próxima oportunidade a gente pode conversar até com mais calma e como é que a gente pode trabalhar junto para auxiliá-los nas suas operações que vocês venham ter aqui no Brasil ou aqui em São Paulo, né? Falando um pouco do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o maior estado do Brasil em termos populacionais, é o mais desenvolvido. Nós temos aqui no estado 45 milhões de habitantes, por volta de 20 milhões na região metropolitana da Grande São Paulo, capital do estado. O estado responde por 31% do PIB do Brasil, então é uma economia aí que, mesmo quando você compara aí, em termos da América Latina, a gente é a terceira, quarta economia da América Latina, aí, depois de Brasil, México e Colômbia. O PIB per capita aqui do estado, da população do estado, é 50% maior que a média nacional. E nós temos aqui no estado um mercado com potencial de consumo em torno de 1,25 trilhão de reais, o que deve dar aí por volta aí de 200 bilhões de dólares, né? O estado também é o maior hub latino-americano de negócios, né? A gente tem aí que 65% das empresas Fortune 500 tem sua sede latino-americana aqui em São Paulo. Vocês vão estar vindo aqui no mês de março para, entre outras coisas, para acompanhar a Intermodal, mas para vocês terem uma ideia, também o Porto de Santos é o maior terminal de containers da América Latina, e praticamente todos os grandes armadores aí globais têm seu terminal de container em Santos, né? A gente também tem a sede aqui de grandes empresas espanholas que operam aqui. Aí, obviamente, eu estou falando aí de Telefônica, do Banco Santander, seguradora Mafre, a Roca, né, de louça sanitária. E falando um pouco agora sobre perspectivas de negócios aqui no Brasil, em função da pandemia e de uma série de coisas que aconteceram aí nos últimos 3 anos, a gente teve um aumento da nossa taxa de inflação, que hoje está por volta aí de 10%. A expectativa dos economistas é que ela vá se reduzindo ao longo de 2022, né? Por conta disso, a gente também está tendo uma alta nas taxas dos juros e não tem como deixar de falar, esse ano aqui é um ano de eleições presidenciais, então, obviamente, aumenta a volatilidade dos mercados financeiros, né? Em termos de taxa de desemprego, a do Brasil é por volta de 12,6%, do estado de São Paulo é um pouco maior, 13,4%. A gente tem um setor muito grande, né, que a gente pode chamar de indústria da hospitalidade, né, hotéis, restaurantes, bares, casas noturnas, essas coisas. Esse foi um setor que sofreu muito com a pandemia, mas está se recuperando muito bem. E a gente teve agora aí, no ano passado, São Paulo foi eleita pelo TripAdvisor como o 7º melhor destino gastronômico do mundo. Quer dizer, São Paulo é uma cidade cosmopolita, tem muitos restaurantes muito bons. E aí foi eleita então pela TripAdvisor como 7º melhor destino gastronômico do mundo. E aí, quando a gente compara o estado com o Brasil, né, a gente tem uma taxa de crescimento superior à do país, né? Aí o dado que eu vou falar é do último trimestre do ano passado, do terceiro trimestre do ano passado, anualizado, né? O estado cresceu, então, 7,08%, enquanto o Brasil cresceu 5,66%. Então, assim, a retomada econômica pós-pandemia aqui está sendo mais forte que no Brasil, o que para a gente é muito bom, e São Paulo, de toda forma, puxa sempre, né, muito importante para o crescimento econômico do Brasil. E aí, dando uma informação aqui da Invest São Paulo, né, de maneira geral, a gente
sempre captou aí por volta de 120 projetos, novos projetos de investimento por ano. Já no começo desse ano aqui, em 2022, então eu estou falando até a data de hoje, né, de 1º de janeiro a 15 de fevereiro, nós já captamos aí 19 diferentes projetos de investimento, né? E quando eles se completarem, isso vai significar um investimento direto aqui no estado de 7 bilhões de reais, né? Então, estou falando aí que em 2 meses a gente captou por volta aí de um pouco mais de 1 bilhão de dólares em investimento direto aqui para São Paulo. E tem alguns setores, obviamente, que se destacam aqui no estado. Hoje a gente tem muita procura para empresas fazerem geração de energia solar, né? Isso já é uma realidade no Brasil e aqui em São Paulo não é diferente, né? Nós temos um agronegócio muito pujante também. Obviamente, a gente tem uma produção de etanol e de açúcar muito grande, né? Com o desenvolvimento tecnológico, eu volto a falar aí de startup, o Estado tem nessa área de agtech, né? O Brasil é muito forte na produção de alimentos e na área de tecnologia, startups ligadas ao agronegócio. A gente tem por volta aí de 80 novas startups trabalhando aqui no Estado. Durante a pandemia, teve um ganho muito grande, né, por conta, né, das pessoas não poderem sair e tal, do comércio digital, né? Então a gente também teve um crescimento muito grande de e-commerce. O brasileiro se adaptou muito bem a essa realidade. A gente tem a participação aqui bastante grande, bastante intensa, por exemplo, do Mercado Livre, especialmente aqui em São Paulo, onde eles fazem entregas dependendo do horário que você faz o pedido no mesmo dia, quer dizer, eles não levam nem 24 horas para entregar o produto comprado, né? Depois da pandemia também a gente está tendo um boom da construção civil e setores ligados, né? Toda a cadeia está se beneficiando da retomada da construção civil. Tem muito galpão, a construção de galpões logísticos para abrigar empresas de centros de distribuição para fazer e-commerce, né? Como eu falei, a gente tem aí uma população de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, então uma região bastante concentrada, com alto poder aquisitivo. Então é muito atrativo para essas empresas, né? Como sempre, o Estado sempre atrai projetos de infraestrutura, né? E a gente tem um projeto, é o maior projeto em termos, se você comparar com os outros estados brasileiros, né? Obviamente o governo federal é muito maior, mas assim, a gente tem um grande projeto de desestatização, que aí inclui linhas de metrô, trens regionais, que o governo do estado vai desestatizar. Já fez desestatização de parques, de jardim zoológico, de horto florestal. Eu acredito que aí na nossa reunião aí de março a gente vai ter mais tempo para dar mais detalhes para esse programa. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente no próximo mês. Será um prazer conhecê-los e dar mais detalhes e responder as perguntas que vocês tenham e obviamente, apoiá-los quando vocês vierem fazer negócios aqui no Brasil. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Francisco. Obrigado a todos. Muito obrigado a você, Renato. Acho que foi uma síntese muito boa, não? Do que temos que oferecer agora a São Paulo. Tenho talvez alguma pergunta, mas vou deixar para o fim da sessão. Agora gostaria de dar a palavra a Jean-Claude Silverfeld, el director internacional de FEComercio São Paulo, quien nos hablará sobre cuál es la cultura, ¿no?, de negocios en el estado de Sao Paulo, cómo se hacen negocios, ¿no? A veces las empresas, ¿no?, cuando salen fuera y quieren invertir en el extranjero o quieren, pues, comerciar, y a veces se olvidan, ¿no?, de una parte más intangible que es igual de importante que la cuestión de los precios o la cuestión de las rentabilidades, ¿no?, de las incluso facilidades o dificultades que pueda ofrecer un mercado, ¿no?, que sería la propia cultura de negocios, ¿no? Jean-Claude, que hace ya muchos años que es director de esta grandísima patronal paulista, en este caso, nos hablará sobre esta forma de hacer negocios específica de Brasil. Cuando quiera, Jean-Claude, un placer tenerte con nosotros.
Y cuando quieras me dices que te proyectamos las telas. Ok, bom dia, buenos dias. Falarei em português, não hablo portunhol, não hablo castelhano, compreendo. Os slides são em inglês, mas eles servem como um roteiro, ok? Então, é somente para facilitar a compreensão. Então, podem começar a passar a apresentação. Ok. Ok, então, rapidamente, alguns números, né? Como o Renato falou, a população do estado de São Paulo é por volta de 20% da população brasileira. Efetivamente, o estado de São Paulo é 1/3 da economia brasileira. O grande diferencial do Brasil, que é um país continental, com seus 8.500.000 km², é que se fala uma língua e uma moeda. Nós somos 4 vezes o espaço da Europa. Ok? Com uma única língua. O Brasil faz fronteira terrestre com 10 países, inclusive a maior fronteira entre a República da França e um país é com o Brasil, são 600 quilômetros de fronteira. Tá bom? O Brasil tem 26 estados, um Distrito Federal, é um país que não tem problemas, nós não temos conflitos religiosos, políticos ou étnicos. É um país multicultural. Ok. O que é importante nesse mapa é que a região sudeste, que é o vermelho, corresponde, a grosso modo, a quase 50% da economia brasileira. Ok? 60% da população brasileira vive entre o estado de São Paulo, Minas e o Nordeste. Né? Em termos econômicos, depois da região em vermelho, a região em azul, possivelmente é o que tem uma maior representação dada à população, mas ela tem uma renda per capita inferior. A melhor renda per capita no Brasil, ela se encontra no sul, em específico no estado de Santa Catarina. Tá bom? Região norte, aqui, a região verde, é uma região que tem pouquíssima população, 5% da população brasileira, e o grande celeiro agrícola do Brasil, o grande produtor de alimentos no Brasil, são esses estados aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e a divisa aqui nessa região entre o verde e o azul do Piauí, do Maranhão e da Bahia, que é a última fronteira agrícola da América do Sul. Ok, próximo. Aqui são as principais cidades, efetivamente São Paulo, sozinho, é maior que a economia do Chile, só para dar um número, ok? Podemos continuar, por favor? Isso é importante no sentido, a FEComércio São Paulo, a Federação do Comércio de São Paulo, é a entidade empresarial no Brasil que produz mais dados. Nós, todos os meses, produzimos 26 pesquisas, e essa pesquisa, que o índice de confiança do consumidor, é a maior pesquisa mensal coletada com pessoas no Brasil. São mais de 10 mil entrevistas que dá o índice de confiança para o Brasil. Isso é feito em parceria. A parte técnica e a coleta no campo, que são entrevistas, é de responsabilidade da FEComércio São Paulo, e a Confederação Nacional do Comércio divulga os dados para o Brasil. Nós divulgamos para o estado de São Paulo, mas o dado que vocês têm aqui é o dado do Brasil. O que é importante nesse indicador? É que isso é um indicador de antecedente. Então, para bens de consumo duráveis, carro, geladeira, etc., esse indicador antecipa consumo por volta de 3 meses. Tá? Esse dado está disponível nos últimos 3, 4 meses, estão disponíveis no site da FEComércio, fecomércio.com.br. Próximo, por favor. Ok, o que é importante? Ok, qual que é o cerne da nossa apresentação aqui? Como funciona o mercado brasileiro? O varejo brasileiro é muito forte, o sistema bancário brasileiro é muito estruturado. Em função da inflação que tivemos na década de 80,
o sistema bancário brasileiro é um dos mais ágeis do mundo. Tá? 70% da população brasileira tem acesso a algum status de banco. Tá? Existem diferentes opções, você tem uma conta bancária. Você tem mais celulares que habitantes, você tem mais mobiles, né? Telefones móveis que habitantes. Isso tem uma razão, porque o chip da empresa A dá privilégios para ligar para a empresa A, o chip da empresa B. A maior parte dos celulares no Brasil tem 2 chips. Ok. O que é de mais importante? Boa parte da população brasileira tem seu consumo concentrado em comida, remédios, transporte. E a coisa mais... Ok. A próxima informação importante. O consumidor brasileiro é um consumidor culturalmente europeu. O prato, do tamanho do prato no Brasil, é o prato da Europa, não é o prato dos Estados Unidos. Então, uma máquina de lavar pratos que seja feita na Espanha, para entrar no mercado brasileiro, ela tem que estar com o modelo europeu. Se ela vier com o modelo americano, vai ficar sobrando espaço, porque os pratos são maiores. Tá? As roupas, a maneira de se vestir, o biquíni brasileiro é mais perto do biquíni espanhol do que o biquíni americano. Ok? O que é muito importante? Comprar e vender no Brasil é basicamente a crédito. Então, quando se vai numa farmácia, na hora de passar no caixa, na hora de pagar, a atendente vai perguntar se quer pagar em uma ou quer dividir a compra. Isso vale para supermercado, para passar o cartão de crédito, isso vale para comprar parcelado. E quando a compra é de um produto de maior valor, um carro, uma geladeira, as famílias com menor renda, elas dividem as compras. Então, o pai cuida de um bem, a filha cuida de outro, se ela estiver trabalhando, e por aí vai. Então, quando se pensa em termos de Brasil, o importante é considerar a renda da família, não a renda da pessoa. Ok? Se quer atingir o mercado consumidor brasileiro, você tem que ter uma comunicação própria para cada faixa de renda e para cada hábito de consumo. Eu vou dar um exemplo clássico. Existe muita propaganda voltada às pessoas mais ricas do Brasil, que são os 2% da população brasileira. 2% da população brasileira, são os 4 milhões de consumidores, mas deve ser, mas com os familiares, é um pouco, possivelmente é mais. Mas qual que é a informação relevante? Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa, que normalmente essas propagandas voltadas para o público de maior renda, elas mostram Paris, Nova York, talvez Miami. E uma parte das pessoas com muito dinheiro no Brasil, elas querem ficar no seu canto, querem seu churrasco e sua cerveja. Tá? Então, principalmente os produtores agrícolas, as gerações mais antigas, elas têm um consumo muito low profile. Né? Normalmente, a segunda, a terceira geração, os filhos, na casa dos 20, 30 anos, estão mais expostos, viajam mais. Os pais, os avós, quase não viajavam. Até a década de 80 era muito caro para viajar para fora do Brasil, ou mesmo para viajar nos países vizinhos. O Código de Defesa do Consumidor é muito estrito, rígido. Ele foi feito com base no modelo francês, ele já tem quase 30 anos. Isso é sempre bom tomar cuidado. Próximo, por favor. Próximo. Ok. Em termos de Espanha, se percebem poucas empresas médias e pequenas. A Espanha é o segundo ou terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil, mas são as grandes empresas. As empresas espanholas, as marcas espanholas aqui, elas estão pouco presentes no mercado. Algumas marcas entraram e saíram. Hoje, em São Paulo, nos centros comerciais, o que nós encontramos? Zara e Carolina Herrera, somente. Tá? Quando se vai num supermercado, o que a gente encontra? A gente encontra azeite, azeitona, às vezes, e vinhos.
Tá? E a gama da oferta espanhola é muito maior que isso. Alguma coisa de queijo, mas supermercado A pode ter, o supermercado B não. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Dadas as dimensões continentais do Brasil, o tamanho dessa população, né? O que nós temos? As 10 maiores redes de supermercado no Brasil não têm 50% do mercado. Tá? Vis-a-vis, eu pego sempre exemplo em inglês, onde as 3 maiores redes de supermercado têm mais de 90% do mercado. Então, sempre existe uma oportunidade para se entrar. E existem redes de supermercado que fazem suas compras através de cooperativa de compras. Tá? E isso a FEComércio pode ajudar, ok? Desta forma, tá? No passado, a Espanha, através do ICEX, fez algumas campanhas publicitárias de alguns produtos espanhóis, mas isso lá se vão há mais de 30 anos. Tá? Na época, em 98, teve uma grande exposição de Espanha no Brasil, foi a Expotecnia, e depois não vi mais nenhuma ação desse porte no Brasil. Telefônica está aqui, a companhia elétrica está aqui, mas no dia a dia o consumidor brasileiro praticamente não vê presença espanhola. Tá? Ok, próximo, por favor. Então, quais são os diferenciais do Brasil? O Brasil é um país de tamanho continental, tem um marketing interessante, tem um mercado interessante, com diferentes direcionamentos conforme as faixas de renda. Tá? Brasileiro compra com base em preço ou qualidade. Então, se alguém quer introduzir um novo produto no Brasil, uma nova marca, ela vai ter que investir em marketing direcionado. Tá? Porque brasileiro compra, associa produto com marca. Então, existe um trabalho, se vocês conhecem o pessoal da Stella Galícia, eles vão explicar como isso está funcionando. Como é difícil entrar uma marca nova no mercado brasileiro. Ok? Bem, Brasil compra preço, dependendo do produto, exige a necessidade de certificação, tá? Existe uma burocracia, nós somos um país latino, a certificação orgânica da União Europeia não é reconhecida no Brasil, então o produto tem que passar por uma nova certificação. Existem acordos de vigilância sanitária, então queijos produzidos na Espanha têm um processo mais rápido que um queijo que ainda não tem a convalidação de certificação, por exemplo. Tá? E o setor público compra por tender, o setor público compra por licitação. Ok? E hoje as empresas estrangeiras podem participar das licitações. Às vezes ela precisa ter um parceiro brasileiro para ter um registro fiscal para poder participar. Tá? Mas o Brasil é um país aberto, mas não é um país fechado. Não há necessidade de ter um sócio estrangeiro para entrar no mercado brasileiro, por exemplo. Ok, falta... Não? Para frente? Ué, faltou só uma, então. Me ouve, Francisco? Opa, volta um. Ok. Rapidamente, a FEComércio Internacional é uma unidade de serviços. Né? FEComércio na área internacional tem um lado institucional, receber delegações, e ajudamos as empresas. Quando uma Câmara precisa de completar seu serviço, não tem um parceiro no Brasil, nós ajudamos. No momento, em função da pandemia, nós estamos fazendo muita agenda virtual para empresas europeias, empresas da Ásia. O que nós fazemos? Nós entendemos a demanda da empresa, buscamos os parceiros, apresentamos potenciais parceiros, a empresa no exterior diz, ok, quero conversar, nós montamos as agendas, as empresas conversam. Okay? Fazemos uma pesquisa de mercado, se há necessidade, ajudamos, quando vem uma delegação de fora, nós normalmente pomos um colega nosso, um parceiro nosso, fazer uma apresentação, o sistema fiscal, como funciona a aduana, logística, etc. Naturalmente, como eu falei atrás, nós temos uma boa base de dados, nós somos referência em pesquisa. Se uma empresa estrangeira precisa de uma pesquisa de campo no Brasil, temos toda a condição de fazer. Né?
e ajudamos a empresa a se instalar quando a empresa não tem nenhum suporte. A região, a Catalunha tem um escritório aqui, mas se não tem um suporte local, nós ajudamos essa empresa naquilo que for necessário, completando o serviço que o governo do Estado de São Paulo faz, que a Invest São Paulo faz, etc. Ok? Minha apresentação é essa. No último slide tem um e-mail de contato, que é internacional, @fecomércio.com.br, que esse é o e-mail mais fácil de nos contactar. Estamos à disposição, esperando vocês no dia 14 de março, às 9 da manhã, na FEComércio. Obrigado. Muito obrigado, Jean-Claude, por fazer também esta exposição, ¿no? de outros dados, ¿no? Que é importante que nós tenhamos em consideração, ¿no? No momento de investir no Brasil ou de comerciar como Brasil. Agradezco a los dos, a Renato y a Jean-Claude, ¿no? por estas intervenciones, ¿no? muy valiosas para todas las empresas y directivos que están participando en esta sesión. Bien, antes de llegar al turno de preguntas, que ya pues comprobamos que algunos de los participantes, ¿no? ya están dejando algunas preguntas a formular a los ponentes, y de una forma muy rápida voy a compartir el programa que tenemos en Sao Paulo para la misión que vamos a realizar en el mes de marzo. Vamos a ver. Francisco, tem uma pergunta aí que o Renato poderia responder. Sí. Sí, mas só aguarden un minutinho que faço essa apresentação, ¿no? do programa da missão. Vamos lá. Muy brevemente, ¿no? Tenemos aquí un programa conjunto, como explicaba al inicio de la sesión, ¿no? Para los días 14, 15 y 16 de marzo de 2022. Intentamos siempre combinar, ¿no? Lo que es el programa conjunto para todas las empresas de la delegación con programas más customizados, ¿no? Más personalizados con potenciales parceiros, ¿no? Tanto empresas que sean susceptibles de ser adquiridas, potenciales clientes, potenciales proveedores. Como decíamos al inicio, no tenemos este encuentro empresarial, ¿no? en la FEComércio, en el que participarán también empresas brasileñas pertenecientes a las principales patronales del Estado de Sao Paulo, y en el que lógicamente pues participará. El evento estará presidido por el cónsul español en Sao Paulo, y tendrá participación también pues, de otras entidades, ¿no? Con las que tenemos una relación, pues como la Cámara Española o la Oficina de Acción, ¿no? Del Catalonia Trade and Investment en Sao Paulo. Tendremos también encuentro con empresas españolas y catalanas instaladas en el Estado, y una recepción, ¿no? Por parte del Gobierno estatal, que precisamente hoy nos confirmaban en Palacio de los Bandeirantes, ¿no? Que es la sede oficial del Gobierno. Unos altos funcionarios de los sectores afines a las empresas nos recibirán en Palacio. Después tenemos el programa individual optativo con estas agendas personalizadas, ¿no? Que es una de las partes más importantes de la misión, porque es lo que permite a las empresas avanzar, ¿no? en la prospección de negocios en el Estado. Como decía también, no mencionaba Renato, ¿no? Tenemos esta participación en Feria Intermodal, la más importante de transporte y logística en toda América Latina, en la que las empresas del sector pues, pueden hacer un networking muy valioso y llegar también a los players más importantes, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Finalmente estaremos también en el Centro Paula Sousa, que es una autarquía del Gobierno de Sao Paulo, que se dedica a la formación, a asegurar una formación técnica de calidad, ¿no? Para todos los paulistas. Allí realizaremos una sesión sobre Smart Cities con una delegación de alcaldes del Estado que estarán presentes para hablar de oportunidades de negocio. Finalmente también
posibilidad de realizar una visita técnica, ¿no? a una fábrica española instalada en Sao Paulo. Bien, este es el programa que tenemos en esta misión que nos lleva a Sao Paulo, que luego también nos llevará los días 16 y 17 en Salvador de Bahía, pero el programa que nos ocupa hoy es el de Sao Paulo. Cualquier empresa participante que tuviera interés, ¿no? en recibir más información sobre la forma de participar, pues estamos a su disposición. Tenemos ya pues un grupo importante, ¿no? de empresas confirmadas, pero desde luego que aún hay tiempo de inscribirse. Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Tenemos por un lado una pregunta de Antonio del Corro, que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España. Es la entidad a la cual, bueno, todos sabéis que Cámara de Comercio Brasil-Cataluña está adscrita y sabéis que actuamos como delegación en Cataluña de la Cámara de Comercio Brasil-España. Y mi compañero Antonio nos pregunta al señor Renato Barros. Bueno, quería felicitar, ¿no? Por un lado a los ponentes y decirle, bueno, que estuvo con él, ¿no? hace unos años en el momento en el que estaban abriendo la oficina de Dubái, ¿no? Lo único que veo que Antonio en este escrito no está especificando exactamente la pregunta y no sé si lo que le gustaría es que le activáramos la cámara para poder hacerla, ¿no? Si fuera así, simplemente coméntanoslo y te activamos la cámara, Antonio. Por otro lado, tenemos una pregunta también de Maite Salazar sobre las parcerías público-privadas, ¿no? Está preguntando sobre la percepción del gobierno brasilero, ¿no? Lo que ocurre es que entiendo que estaría hablando más del gobierno federal, que no está hoy aquí representado, ¿no? Entonces, voy a utilizar yo esta pregunta. Sí, ahora, Antonio, he visto que levantabas la mano, entonces ahora cuando acabe de formular esta pregunta ya te doy paso, ¿de acuerdo? Voy a utilizar, ¿no? esta pregunta genérica para formular una que tenía yo pensada, ¿no? Comentabais que estamos en año de elecciones, ¿no? Igual, Renato, tú que estás más vinculado, digamos, al gobierno, ¿no? del Estado, estamos en año de elecciones, ¿no? Puede pensar un inversor que en año de elecciones los proyectos de infraestructura que están más candentes, ¿no? que son más... vou fazer a pergunta em português, talvez, para que você compreenda melhor. Num ano de eleições, não? Investidor poderia pensar, não? que talvez não é o melhor ano, não? para desenvolver projetos de infraestrutura, não? porque essa eleição não é só federal, mas é também estadual. Não? Todos os governadores vão ser também eleitos. O que você poderia dizer? Você acha que em qualquer caso, incluso no ano de eleições, os programas de parcerias, no caso de vocês, o programa estadual está funcionando, cumprindo também os plazos e sendo igualmente interessante para os interessados? Obrigado pela pergunta. Efetivamente, eu não posso falar pelo programa do governo federal, mas os programas de desestatização, de parcerias público-privadas do Estado, do governo do Estado de São Paulo, são os mais antigos do Brasil, datam aí mais de 30 anos, inclusive no futuro muito breve deve haver concessões de rodovias sendo renovadas, então, ou seja, é uma realidade aqui no Estado. Foi acelerada nesse governo, né? Não é uma coisa passageira, quer dizer, independente de ter eleição ou não, o governo do Estado de São Paulo cumpre e honra os contratos que assina, né? Então, existem mecanismos que protegem o investidor. O Estado, por exemplo, tem um fundo garantidor do programa de parceria público-privado, ou seja, se o Estado deixar de honrar algum compromisso, esse fundo assume e honra o compromisso que o Estado deixou de fazer, né? E no caso, quer dizer, você está falando de projetos de infraestrutura, a empresa vai ter um fluxo de caixa garantido pelos próximos, sei lá, 25, 20, 25, 30 anos, né? Então, independente das eleições, né, a gente sempre teve esse programa, foi acelerado nos últimos e agora tem aí três
de intercidades, tem linhas de metrô, e efetivamente são projetos de longo prazo que vão continuar independente de quem vença as próximas eleições. Isso é muito importante para o Estado, é por isso que o Estado de São Paulo, esse é um dos motivos do Estado de São Paulo, ter a melhor infraestrutura do Brasil em termos de rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, né? A gente tem um projeto também bastante ambicioso de privatização dos aeroportos aqui no Estado, então, quanto a isso, o empresário tem toda a segurança de que o Estado vai honrar os compromissos que ele assumiu e assinou por ocasião do contrato. Tá bom, então vamos estar atentos, não, a esses projetos e contribuindo também à divulgação dessas importantes oportunidades de negócio. Voy a pasar a palabra, te voy a pasar la palabra, Antonio, a ver si lo conseguimos. Ahora deberías poder hablar cuando conectes, sí. Estás ahí, Antonio. ¿Puedes hablar? Sí, sí, te oímos, te oímos. En primer lugar, quería felicitar a Renato Barro y a Jean-Claude Silver, con lo cual hemos estado muchas veces juntos en nuestras visitas a Sao Paulo. Y también, bueno, felicitar a la Cámara, a ti, Paco, por esta iniciativa tan interesante. Yo le quería preguntar a Renato lo siguiente. Cuando nosotros estuvimos ahí hace 2 años, en ese momento que estuvimos con el gobierno del doctor Doria, estaban pensando en abrir una serie de oficinas en varios lugares. Y se habló en ese momento de la posibilidad de abrir una oficina en España. Bueno, España es el segundo, las empresas españolas, que como bien ha dicho Jean-Claude, es el segundo inversor directo en Brasil, pero es verdad que la mediana y pequeña empresa necesita más presencia y sobre todo en el tema comercial, ¿no? ¿Están pensando para favorecer este intercambio comercial el poder abrir una oficina? Y si es así, ofrecerle la organización en su conjunto de la Cámara de Comercio Brasil-España, Cambra, para, bueno, pues para ayudarles y ser un punto de apoyo en esta posibilidad, si es que así lo están pensando. Obrigado, Antônio, pela pergunta e pela oferta de apoio, né? Na verdade, os escritórios internacionais são do governo do Estado de São Paulo, né? Então, os escritórios são do governo do Estado de São Paulo, só que eles são operados pela Invest São Paulo, né? Exatamente. A gente começou esse programa em 2019, né, com o novo governo, e aí o primeiro foi na China, o segundo, e as decisões foram China, foi Dubai, depois demorou um pouco, a gente abriu em Munique, e o último foi em Nova York. Então, hoje a gente tem aí, vamos dizer, tem uma presença aí em praticamente todos os continentes, vamos dizer, mais relevantes economicamente, né? Então, a China engloba toda a Ásia, o de Dubai não só a Ásia, mas o Oriente, não só o Oriente Médio, mas o Norte da África e a Índia. Munique vai abrigar, obviamente, vai operar com toda a Europa. No momento, eu pelo menos não tenho essa informação de abrir um novo escritório, pelo menos por enquanto, né? Obviamente, agora, de toda forma, a gente vai ter eleição. Como eu disse, os escritórios são do governo do Estado de São Paulo. Tudo indica que o atual governador vai concorrer à eleição presidencial, então ele vai deixar o governo, ou seja, e se isso acontecer, obviamente, no próximo ano, a gente vai ter um novo governador, aí a gente precisaria aguardar para ter esse posicionamento do novo governo. Quer dizer, se isso acontecer, deve ser lá para o meio, para o fim do próximo ano, né? Até ele entrar, tomar pé da situação e tal, e começar a tomar essas decisões, deve demorar um pouco. Mas, a princípio, eu não tenho essa informação. Então, por enquanto, imagino que essa pode ser pouco provável no momento, né? Muy bien. Muchas gracias, Renato, por tu contestación. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Y bueno, ahora quería formular yo una pregunta a Jean-Claude. Me he quedado antes muy curioso, ¿no? Cuando decía que los brasileños no tienen una percepción, ¿no? De las marcas españolas.
Um comentário ao que você disse, é bem certo, não? Que é identificado no Brasil o produto de marca. É assim que, por exemplo, uma empresa catalana, não? Como é a Taurus, que é uma empresa que faz pequeno eletrodoméstico, ela entrou no país, não conseguiu ter sucesso, não? Com seus produtos baixo a marca Taurus, e teve que comprar, após teve uma oportunidade e finalmente comprou a Mallory, e já como a marca Mallory já era bem reconhecida no mercado e já teve sucesso. Então, esse é um exemplo. E após outras marcas espanholas que não tiveram mesmo sucesso do que aqui na Espanha, não? Por exemplo, no setor textil. Mas tenho uma curiosidade, não? Empresas que também têm uma forte divulgação, não? Que são bem conhecidas lá, como pode ser o Banco Santander ou a empresa de seguros Mapfre, elas não são reconhecidas como espanholas. Jean-Claude. Vamos lá. Não, não tem muita propaganda. Santander talvez é mais fácil. Mafra, as pessoas... Se você não passar na frente do prédio da Mafra e ver a bandeira da Espanha, você não sabe que a Mafra é espanhola. Tá? Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. As empresas têm que ter paciência no Brasil. Ninguém ganha dinheiro no primeiro ano. Tá? Os contratos têm que ser bem feitos, porque aqui é direito romano, né? E tudo tem que ser feito com calma, porque as coisas não avançam de outra forma. Então, nós temos algumas experiências de empresas espanholas de moda que entraram e saíram porque elas não tiveram tempo de ter o retorno. Né? Está muito bem. Vamos ver se podemos contribuir também, não? A essa evangelização, ainda quando sabemos, não, que a forma, não, de que as empresas estrangeiras lá no Brasil tenham sucesso também é que sejam consideradas empresas brasileiras, né? E que as mesmas equipes e pessoas que trabalham lá se sentam trabalhando para uma empresa brasileira, né? Uma pergunta para os dois, não? Para Renato e Jean-Claude, não? Para finalizar a sessão. O que vocês, qual seria a sua mensagem final, não? Para essas empresas que vão participar da missão ou que não participam, mas que têm interesse, não? Talvez já tenham uma atividade no Brasil, estão pensando em incrementar ou estão pensando em entrar, não? Porque São Paulo, além dos dados, não, da seu peso, não, na economia brasileira e tudo, por que São Paulo para entrar no Brasil? Renato primeiro, depois Jean-Claude para finalizar. Porque São Paulo, primeiro, né, tem mercado, tem infraestrutura, quer dizer, ele tem todas as condições, as melhores condições aqui no país para atrair essas empresas, né? Como o Jean-Claude falou, às vezes você precisa perseverar, você pode não ganhar dinheiro no primeiro momento. O Brasil é um país complexo, extremamente regulamentado, muitas vezes assusta, mas de maneira geral as empresas que vêm aqui, perseveram, continuam, fazem um bom planejamento para chegar aqui no país, são bem-sucedidas, né? E têm um excelente retorno sobre o investimento. É um exemplo antigo que eu vou dar, mas em 2008, no pior da crise que a gente teve, né? Quer dizer, em 2008, a General Motors pensou em vender todas as operações do mundo, inclusive ela já vendeu a Opel na Europa, né? Menos a operação brasileira. Né? Algum motivo deve ter, eu não sei exatamente esse motivo, mas imagino porque a rentabilidade aqui é muito boa. Então, empresas que vêm, que fazem um bom planejamento, que estudam o mercado, né, que fazem bons contratos, que precisam entender a parte tributária, tem motivo para vir para cá, para fazer negócio, para ter sucesso. Obviamente, os exemplos que a gente dá são empresas grandes, que têm muito mais facilidade, né, pelo próprio porte, mas aí existem agências como a Invest São Paulo, como a FEComércio, você tem a Câmara Catalã, Brasil, Espanha, quer dizer, você tem uma rede aí de empresas ou de instituições que podem apoiar essa empresa no início das atividades aqui no Brasil. Né? Vocês são muito bem-vindos e será um prazer auxiliá-los caso vocês decidam fazer negócio aqui, obviamente dentro do escopo de trabalho
da Invest São Paulo. Obrigado. Obrigado a você, Renato. Jean-Claude? Vai, duas coisas. Primeiro, todas as grandes empresas espanholas estão já no mercado brasileiro, ou seja, o Brasil tem algum significado para a economia espanhola. Né? Você fala do Santander, Santander tem um banco na Espanha. Né? A operação do Brasil é 30%, 40% da operação Santander. São Paulo é a maior cidade no hemisfério sul. Se quer testar um mercado, se quer testar um produto, São Paulo é um bom lugar para testar. Tá? Então, é isso. Venham, conheçam, perseverem, porque isso é muito importante. E, como o Renato falou, o sistema tributário é complicado, para cada estado tem um IVA, esse IVA é diferente, mas isso a gente ajuda a explicar como funciona. Mas, efetivamente, é um mercado que faz sentido estar. Tá? Eu não sei quanto tempo as empresas espanholas estão no Brasil, mas tem empresas francesas, americanas, canadenses, estão há mais de um século aqui. Com toda a história e instabilidade que possa ter tido no passado. Ok? Aguardo vocês dia 14 de março. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde para vocês. Bom dia para quem está no Brasil. Muito obrigado, Jean-Claude. Já para fechar, vejo também que o Alejandro Gómez, que é o diretor da Câmara Espanhola, deixou um comentário que acho importante, ¿no? Que qualquer empresa empresas que queiram estar na América Latina não estiverão no Brasil, não estarão por inteiro na região. Claro que o Brasil é o mercado dominante, ¿no? nessa região. Obrigado, Jean-Claude, e obrigado, Renato, por o tempo dedicado, ¿no? a fazer estas apresentações. Obrigado também às pessoas que nos seguem desde o Brasil e muitas gracias a todas as empresas participantes, tanto de la delegación que visitará Brasil en misión comercial en marzo, como otras empresas o directivos que hayan estado presentes. Os recuerdo que esta sesión se ha grabado, con lo cual estará disponible también en nuestro canal de YouTube, para que también otros socios y amigos de nuestras respectivas cámaras pues puedan acceder a estos contenidos. No quiero deixar també de despedir també aquí en català, no? Então, bona tarda a tothom i esperem veure-us aviat també en aquestes sessions que fem a la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya. Gracias, muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima. Até a próxima.